Queria avisar todo mundo que a página do Conalco 4 já está no ar, se vocês quiserem se cadastrar. Como que vai funcionar o Conalco? O Conalco, para quem nunca participou, é um evento online gratuito. É um evento online gratuito, então são várias palestras por dia, né? Vão ser cerca de 8 ou 9 palestras por dia. É um congresso mesmo, mas ele é online. Então como que funciona? Ao invés de você, né, quando você vai no congresso, você entra na sala, assiste, termina a aula, você vai para outra sala. No evento online vão ter várias salas também, mas são todas salas virtuais. Então a gente vai assistir uma aula, terminou a aula, acabou aquela aula, você vai para a próxima. Como esse evento é online gratuito, oi Dani, Thaís, ai gente, quanta gente querida, que bom que vocês entraram, pelo menos para dar um oizinho, viu? Fico muito feliz. Então, vamos falar do Conalco. Então, como que acontece o congresso online gratuito? São várias salas e aí você pode escolher as palestras que você quer assistir e aí você vai escolher, a sala vai estar lá disponível no site, doutora Pérola, minha querida, a sala vai estar disponível no site, você entra na sala, assiste a palestra e assim que a palestra terminar, você pode ir para a próxima sala assistir a próxima aula. O site é www.conalco.com.br/conalco4, tá? Então, vai lá para você se inscrever, você pode colocar seu e-mail. E depois que você colocar seu e-mail, aparece uma página onde tem um link para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Por que eu falo dos grupos de WhatsApp? A gente decidiu fazer isso dessa vez porque muita gente não recebe e-mail. Eu não sei o que acontece, mas enfim, os gerenciadores de e-mail, né, o Gmail da vida, Hotmail não recebe nada, nunca recebe. Então, é legal vocês se cadastrarem nos nossos grupos de WhatsApp para você ter certeza que você vai receber os links da sala, receber todas as atualizações e etc, tá? Então, é isso aí. Qual que é a diferença do Conalco para os cursos online que eu dou, para os cursos presenciais que eu dou? Bastante gente está perguntando isso. O Conalco, ele é um congresso, né? Na verdade, ele é uma reunião de profissionais, né? Então, a minha ideia é que isso seja transdisciplinar. Então, o que significa transdisciplinar? São vários profissionais falando sobre determinado assunto com o viés de cada um, né? Então, é quando o assunto de dificuldades alimentares, ele extrapola a área de atuação e todo mundo vai aprender um pouquinho sobre o que cada um faz, né? E a gente falar, enfim, como cada um deles pode ajudar, né? E aí vocês vão, então quem tá tendo bastante dúvida, né? Eu recebo muito direct, o que eu faço, o que meu filho tem? É um momento bastante perfeito para vocês entenderem a complexidade das dificuldades alimentares, né? E como a gente pode ter diferentes cenários levando a uma dificuldade alimentar, né? Não existe uma resposta única, então é bem diferente. E aí o que acontece? No congresso são vários profissionais diferentes, cada um falando uma meia horinha, 40 minutos sobre seu tema, tá? Os meus cursos, eles são direcionados para integração, então eu faço dinâmicas, a gente faz troca, a gente troca informações, então os cursos presenciais são muito ricos. E o curso online, ele é intensivo, né? Um curso sobre determinado assunto, né? Onde eu discorro nisso num fio de meada bastante... Então, eu costuro as ideias para vocês, né? O congresso, na verdade, vocês vão assistir tudo e vocês vão costurar essas ideias por si só. E os cursos presenciais, não, né? Tem toda essa troca, eu faço muitas dinâmicas, é muito legal. Até quem já fez o meu curso de BLW online... ama fazer o curso presencial de BLW, ainda que o conteúdo seja muito parecido. Por quê? Porque tem muita troca, é muito diferente. Quando vocês trazem para mim os exemplos, eu trago para vocês os exemplos, a gente conversa, fica tudo muito mais nítido, muito mais fácil de entender, muito mais gostoso, enfim. É bem gratificante, tá? Então é bem diferente de tudo. Se você quiser fazer todos os cursos, você pode ter certeza que você vai estar se aperfeiçoando ainda mais. Não está perdendo nada ou perdendo tempo, perdendo dinheiro de jeito nenhum. Pode ter certeza que não. A Yara falou, você é acadêmica, pode participar? Sim, todos podem participar, inclusive os cursos online, né? Os pais também podem fazer. Eu sempre faço os cursos que... meus cursos online, eles são de uma forma que se os pais assistem, eles também entendem. A ideia é que ninguém consiga tratar uma criança a partir do que ele vai aprender no congresso, mas que ele consiga entender até para onde correr. Uma das coisas que eu estou recebendo muito por direct é, Aline, que profissional que eu procuro? Né? Meu filho é assim, assim, assado. Que profissional que eu vou procurar? Então, a gente nem sabe para onde ir. Né? Então, isso é muito legal. Bruna não conseguiu vaga para o curso de fevereiro em Recife, porque lotou muito rápido, daí abriu outra turma, acho que vai ser em maio. Quem não
conseguiu, entra no tanahoradopapá.com, lá tem a lista de cursos presenciais. A Bruna falando, né? E é isso mesmo que os alunos me falam, viu? A Bruna tá aqui falando, mas é realidade. Tipo, os alunos adoram todos os cursos que eu faço, assim, os alunos às vezes repetem, fazem os cursos, porque cada vez, o curso que eu vou dar sábado aqui em São Paulo, então é mais ou menos o mesmo curso que eu dei no Rio, a primeira parte dele, mas eu já estou colocando coisa nova, incluindo, então dificilmente um curso vai ser igual ao outro, né? Claro que uma coisa ou outra acaba sendo, né, o conteúdo igual, mas a forma como a gente conversa e tudo mais é sempre diferente. Enfim, vamos começar. Tem 25 pessoas aqui na nossa live. Depois é óbvio que o pessoal acaba chegando, todo mundo passa. Fabrícia, muita gente querida passando por aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre o papel dos pais e cuidadores, inclusive foi o trabalho da Fabrícia, né, que está aqui me assistindo. Fabrícia é psicóloga, tem um trabalho muito incrível com essa questão dos estilos parentais, como o comportamento parental influencia na alimentação infantil. E eu acho que o mais importante que eu tentei deixar essa semana, gente, é o seguinte: qualquer profissional que seja, né? Eu posso estar trabalhando uma criança que não come por uma dificuldade de mastigação. E se eu chegar aí e trabalhar direto essa dificuldade de mastigação, sem olhar para essa criança, como ela está sendo tratada, né? Como essa alimentação está sendo guiada, eu não vou conseguir resultados efetivos. Por quê? Porque não sou eu que estou todo dia lá na casa dessa criança, né? Então, todo profissional deveria ter esse olhar centrado para o comportamento alimentar infantil, né? E de como os pais estão guiando todo esse comportamento através das suas práticas parentais, né? As práticas parentais, elas incluem o quê? Comportamentos ou regras específicas, né? Ou seja, as estratégias que os pais e cuidadoras usam para controlar, né, o que, quanto e quando a criança come. Geralmente elas variam conforme o grau de autonomia na alimentação. Então, assim, se eu tenho práticas muito restritivas, significa que eu estou controlando de alguma forma, restringindo. Se eu tenho práticas muito autoritárias, né, então eu mando, você obedece, né? Então eu estou controlando, eu tenho práticas controladoras. E a criança reage a tudo isso de determinada forma, e isso vai guiando o comportamento daquela criança durante a alimentação. Então isso é muito importante da gente entender. Por quê? Porque uma orientação que você dá, essa família vai levar para casa, ela vai agir de determinada forma, né? Então quando um profissional da saúde fala no consultório, essa criança precisa comer. Então, os pais saem do consultório do pediatra falando: olha, essa criança está comendo pouco, ela não está crescendo o suficiente, está com baixa estatura e ela precisa comer esse mingau com esse suplemento. O que acontece é que quando chega em casa e o que acontece depois faz toda a diferença. Então, a gente pode acabar criando uma situação em que a criança começa a criar uma aversão desse alimento e uma defensividade que aparente pode ser, isso pode aparentar até uma defensividade sensorial, que na verdade ela é emocional, ela para ali antes. A criança ela já está defensiva porque ela sabe que ela vai ser obrigada a comer aquilo, independente daquilo descer de jeito certo ou não. Então eu tô assim, imagina, eu tô no meu consultório, eu não pensei no depois, eu não pensei de que forma essa comida vai ser dada, de que forma esse suplemento vai ser dado. Eu simplesmente falei: ela precisa comer isso, ela vai chegar em casa e como ela vai comer isso. E isso vai poder desencadear uma cascata de eventos que vão culminando numa criança que come muito pouco ou come só forçado. E aí, quando você vai recuperar toda essa história, você vai ter que organizar tudo isso antes de prosseguir. Por isso que é importante você ter profissionais muito parceiros para quê? Que te entendam. Então, uma grande dificuldade que a gente tem hoje é ter profissionais que, tudo bem, entendam as necessidades nutricionais dessa criança, mas que também entendam que ela é uma criança com dificuldade alimentar, que ela tem as suas especificidades, as suas dificuldades específicas que não permitem com que ela evolua da mesma forma. Então, se eu chegar nesse pai e falar isso, eu vou ter aí um cuidador extremamente controlador, exigente, que vai acabar ocasionando uma criança com intensa aversão. Quando a gente tira todo esse ruído, a gente percebe que essa criança ela não tinha nenhuma
dificuldade sensorial, ela nem tinha dificuldade de mastigação, ela nem tinha nenhuma dificuldade. Na verdade, ela só tinha um bloqueio, né? Uma aversão de caráter até emocional. Um bloqueio emocional para ir em direção àquilo. Então, só para a gente ver a relevância do que é pensar, né? Em como a gente está guiando esses pais. Outra coisa que eu queria falar para vocês que é muito importante é o seguinte: quando a gente é profissional da saúde, né? Então eu vou falar para vocês, enfim, eu vou entrar um pouco mais especificamente em alguns dados. E aí a gente pensa assim: então tá, então eu tenho que falar pro pai que é pra ele não forçar. E aí eu vou chegar pro pai e falar assim: olha só, não vai forçar. Mas eu preciso da ferramenta, gente. Eu preciso de ferramentas que ajudem esses pais a entender como eles podem modificar situações. Porque a gente, como pai, na hora que você fala, olha, você precisa dar o mingau pro seu filho, e ele não quer mingau, como que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar essa família? Ou você vai dizer, você tem que parar de forçar essa criança a comer. Simples, parei de forçar. Eu não dei apoio para essa família não tem suporte emocional, ela está angustiada, desesperada, sobrecarregada, todo mundo está culpando ela. Isso tudo não vai evoluir, né? Porque eu estou pensando apenas na orientação do que é certo e errado, eu estou desconsiderando todo o contexto dessa família, né? E como ela está levando tudo isso. Então, quando a gente fala de comportamento, é bacana falar de comportamento, e se você não sabe guiar, você tem que encaminhar. Isso é fato. Né? Então, assim, a família está desestruturada, você está vendo que não está rolando, a gente precisa, né? Então, a Fabrícia que está aí assistindo, né? Ela é minha super amiga psicóloga, e a gente está agora querendo montar um grupo lá no espaço, né? No Espaço Colab, aqui em São Paulo, para a gente trabalhar com os pais das crianças, né? Para a gente ter alguém que olhe, quem cuida de quem cuida, né? Quem vai cuidar de quem cuida? Esses pais, eles estão perdidos, né? Quando as mães chegam para mim perguntar, enfim, eu tenho dado muitas dicas de como a gente pode falar melhor, agir melhor, refletir, ter empatia. E quando as mães chegam para mim dizendo, está acontecendo isso comigo, elas estão com muita dificuldade de sair do lugar, né? Elas têm muita dificuldade mesmo. Então, a gente precisa pedir ajuda. Se a gente não sabe mediar, o mínimo que a gente faz é encaminhar essas crianças e seus pais, tá? Antes de qualquer modificação, a gente precisa dar suporte para esses pais, tá? Então, eu queria falar para vocês um pouquinho o seguinte. Acho que eu vou tentar aqui passar uma imagem que eu tenho, que eu até depois eu vou repostar para vocês, tá? Para vocês verem. Vocês estão aí ainda? Tá todo mundo em silêncio? Estão me escutando? Eu vou virar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Vamos lá. Só queria que alguém me desse um oizinho para eu saber se está tudo bem, se eu posso continuar. Conseguem ver? Manda só um oizinho. Então tá bom, Vanessa, obrigada. Então tá, aqui é só para mostrar para vocês o seguinte. Então a gente tem um gráfico que eu gosto muito de usar, que diz o quê? Eu tenho isso em relação ao cuidado parental, tá? O cuidado parental não diz respeito só aos pais. Eu estou dizendo aqui, se uma criança é terceirizada 12 horas na creche, gente, a gente não tem como ignorar a influência que essa escola tem sobre essa criança, tá? Então, está mais do que na hora da escola assumir que tudo bem. Ela não tem o papel central de educação, mas ela tem sim uma grande parcela de responsabilidade. Então, tudo isso também vai direcionar o comportamento que essa criança está tendo durante a alimentação, tá? Esses cuidadores, eles têm que estar atentos a tudo isso que está acontecendo, né? Então, quando eu falo de cuidado parental, eu também estou falando do cuidado daquele que cuida mesmo, do cuidador, tá? Então, vai ser uma babá ou vai ser a creche, enfim. Se esse cuidado for terceirizado, significa que esse cuidador, ele tem também sua parcela de responsabilidade em como a criança está se comportando. E por isso que é tão difícil hoje em dia. Muitas vezes a gente recebe a criança e a gente percebe que esse cuidado foi muito terceirizado. E existe uma perda até do que a criança tem possibilidade de fazer dentro de casa, porque não vai em direção ao que os pais pensam, porém, a maior parte do tempo ele fica com o cuidador que age de uma outra forma, né? Então, é muito difícil mesmo.
Então aqui, hoje a gente vai falar especificamente desse cuidado, tá? Do cuidado do cuidador, tá bom? Do cuidado parental, papel dos pais e cuidadores na alimentação infantil. Então aqui, só para mostrar para vocês, então a gente tem um gráfico que fala sobre a exigência e fala sobre a responsividade. A exigência é o quê? É o grau em que os cuidadores exigem das crianças. E exigência não é ruim. Eu diria que seria como se fosse o limite, tá? O limite que os pais colocam. Quando a gente fala em limite, a gente acaba dando um valor exacerbado porque é o limite. Então, tipo, eu bato porque eu quero dar limite. Não é esse tipo de limite. O limite é aquele ponto em que você direciona a criança, né, para os comportamentos saudáveis, né, para a forma saudável de se relacionar. Então, o limite não significa limitar a criança, mas direcioná-la, tá? Dar oportunidades para que ela siga num caminho fluido, tá? Sem desvio, enfim. Então, eu preciso de algum nível de exigência para que essa criança entenda, ela vive em sociedade, ela tem regras, né? E quando isso acontece, né? Quando já deixa de ser um bebê e ele começa a virar uma criança pequena. Então, uma coisa é você... Então, por exemplo, no BLW, no Baby Led Weaning, você fala, dou autonomia para o bebê agir no meio e ele guia a própria alimentação. Ok, a criança pequena vai deixar de guiar a própria alimentação? Não, ela não vai deixar de guiar a própria alimentação, mas você vai ter que ter um cuidado redobrado, por quê? Porque essa criança, ela tem mais mobilidade, ela tem mais quereres, ela tem acesso a situações em que antes ela não tinha. Hoje ela já consegue abrir um armário, ela já entende muito melhor se ela estiver comendo algo escondido, né? Então, esse tipo de situação, a criança já consegue entender de uma forma diferente e daí que cada vez mais o teu comportamento alimentar também vai influenciar essa criança, tá? Muito mais do que um bebê. Então, às vezes a gente vê a mãe falando, né? Eu espero dar tal hora para comer escondido do bebê. Isso pode até funcionar com o bebê, mas uma criança pequena, ela é bem esperta e cada vez mais ela vai perceber que aquilo está acontecendo e ela vai entender que talvez ela tenha que comer aquilo escondido também, né? Então, conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo cognitivamente, você também tem que dar mais espaço, né? Os limites têm que ser diferentes aí nessa situação. Então, vamos lá. Então, a gente tem um nível de exigência e a gente tem a responsividade. A responsividade, é o que eu sempre falo, ela é relacionada ao quê? A conexão, né? E a reciprocidade. Então, é como esse adulto responde aos sinais da criança, como a criança oferece sinais ao adulto, o adulto responde e isso se torna uma situação previsível. Então, eu tenho situações de baixa responsividade e de alta responsividade, né? Então, aqui, ó, eu esqueci esse nome, mamãe quero papá. Mas ela falou, aqui, se eu não ficar firme, meu filho come um monte de fruta e não janta. Abre a geladeira e pega até escondido. Então, ele faz isso quando o bebê? Não. Quando o bebê você escolhe, né? Você escolhe os alimentos, você coloca na bandeja e é mais fácil você dizer, ele pega o que ele quer. Agora, se ele tem acesso, né? Se ele vai abrir a geladeira, pegar a fruta, comer a fruta, pegar a fruta da fruteira e tudo mais, ele vai acabar comendo a fruta antes e ela sabe, porque ela tem uma conexão suficiente para essa criança que a fome dele acaba quando ele come a fruta antes. Então, vão existir as regras, né? Os limites, que não tem que ser limitantes, eles têm que ser saudáveis, são limites que apenas direcionam, né? Como eu já disse, tá? Então, vamos lá. Quando a gente olha esse gráfico, o que a gente pode observar? Que quando a gente tem muita exigência do cuidador, mas a gente observa pouco essa criança, e a responsividade, ela não é simplesmente fazer o que a criança quer, tá? A responsividade significa esse cuidador reconhecer um comportamento. Então, como eu disse até no outro dia no post, a criança chega para você e fala, toda feliz, comi tudo, né? Então, você não precisa negar enfim, dizer para ela, não, você não deve ficar feliz porque você comeu tudo. Ela tá feliz porque ela comeu tudo bem. Então, eu reconheço, uau, nossa, você comeu tudo. Você estava com fome? Ou seja, né, eu reconheci que ela fez isso, eu respondi para ela, né? E quando eu respondo, eu dou um outro sinal para ela. Você estava com fome? E aí, o que esse sinal diz para ela? Para ela se autoavaliar. E aí ela vai se autoavaliar e vai dizer, nossa, eu estava com fome, por isso que eu comi tudo. Estava gostoso?
E ela vai se autoavaliar. Nossa, eu comi tudo e tá, porque estava gostoso, né? Então, são geralmente os motivos pelos quais a gente come tudo, né? Se estava muito gostoso ou se a gente realmente estava com fome. Então, essa autoavaliação é o sinal que eu estou dando para ela. Então, ela me deu o sinal de que ela estava contente por isso. Eu reconheci esse sinal simplesmente. Uau, você comeu tudo mesmo, né? Você estava com fome? E aí eu dou um sinal para ela se regular e ela responde adequadamente, tá? Então, isso é ser responsivo. Outra coisa, por exemplo, eu sempre dou um exemplo porque, assim, quando é bebê, parece que... Deixa eu mudar aqui. Quando a gente ainda tem bebê, parece que a gente não tem que dar limite nenhum também. Faz parte da idade, mas é só a idade, tá tudo bem. Então, eu sempre dou o exemplo do bebê quando começa a jogar comida longe. Então, o bebê, por volta dos 10, 11 meses, ele entra numa fase em que ele começa a testar causa e consequência. Então, o que ele faz? Ele pega, aí ele joga longe para ele ver a trajetória. E ele percebe que aquele alimento, estatela no chão, né? E aí ele estatelou no chão, e aí ele fica olhando. E aí o que acontece quando o alimento estatela no chão? Ele percebe que a mãe dele vai até lá, pega e entrega para ele de novo. Então, veja, ele está percebendo todo esse movimento. Isso é importante para o desenvolvimento dele? Sim, mas ele precisa fazer na hora da alimentação? Não. Né? Porque não é legal ficar jogando alimento. Tudo, né? Então, a gente não quer desperdiçar, a gente não quer que, enfim, a gente não precisa ficar jogando comida um no outro. Isso não se faz durante a alimentação. É natural que durante a brincadeira ele jogue os brinquedos, vocês podem até brincar disso durante, né, a brincadeira, com os próprios brinquedos. Mas durante a refeição não é legal fazer isso, né? Isso não é um comportamento adequado durante a refeição. Então, o que vai acontecer com a responsividade? Vê se vocês entendem. Então, ele vai começar a jogar comida. O que você vai fazer? Ele está te dando um sinal de que ele quer brincar. Quando a criança começa a brincar, é sinal de que ela já está satisfeita. Então, você vai reconhecer o sinal de que está brincando. Então, você está satisfeito? Eu posso tirar a sua comida daí? Então, você vai dar um sinal claro para ele. Você vai responder o sinal dele falando: olha, eu posso tirar daí a sua comida? Você está satisfeito? Aí você vai tirar o prato. Na hora que você tirar o prato, pode ser que ele, tudo bem, deixe tirar o prato ou não. Que ele faz... comece a reclamar querendo o prato de volta. E aí, o que vai acontecer? Você vai colocar o prato de volta e vai dizer de maneira bem simplificada, né? Porque é um bebê ainda. A comidinha é para comer, tá bom? Não é para jogar. A comidinha é para comer. Então, vou deixar o prato aqui. Aí ele pegou e quis jogar de novo, então você faz de novo. Você está satisfeito? E tira o prato. E nisso vai até vocês adquirirem comunicação. Então, a comunicação é algo construído entre vocês também. O bebê não fala, né? Mas você vai se comunicar com ele de alguma forma. Então, essa forma responsiva de se comunicar com essa criança, tá? Outra forma, tipo, a criança, sei lá, a criança está com sono. Então, mais uma forma de responsividade. Então, a criança está com sono. Aí você pega e coloca o prato dela à mesa, né? Imagina uma criança pequena. Coloquei o prato dela à mesa. Só que eu sei que ela tá com sono, tá na hora de dormir, enfim, ela já tá chateadinha, já deu uns sinais de que não tá muito legal, e eu reconheço esses sinais de sono. Só que tá na hora de almoçar. Aí o que acontece? A gente vai falar: fulaninho, o almoço tá servido. Aí essa criança vai chiar, ela não quer sentar, ela vai começar a brigar, ela vai começar a... Se você bater de frente com ela nesse momento, né, o que vai acontecer? Vai acontecer uma batalha aí. Vocês vão entrar num fluxo de discussão que não é produtivo, é contraproducente. Por quê? Porque essa criança ela não está com fome, ela está com sono, muito mais do que fome. Então, o que vai acontecer? A gente vai reconhecer o comportamento. Então, eu vou olhar essa criança e vou reconhecer. Ela está com sono. Então, eu vou baixar minha guarda, eu vou me acalmar, porque eu sou adulto, né? Vocês estão me ouvindo bem? Não. Eu vou me acalmar, eu vou reconhecer. Pode ser o vento do ventilador, que tá fazendo ruído, mas não vai dar para desligar o ventilador, tá muito impossível, tá muito calor. Você vai começar a suar que nem uma doida. Então, eu vou continuar. Então, o que vai acontecer? Essa criança tá com sono. Eu vou reconhecer o... Mas tá dando para escutar? Tá? Eu vou continuar. Se estiver muito ruim, eu paro. Mas é porque se eu desligar o ventilador, vai ficar péssimo. Não vai rolar. Então, assim, a criança tá com sono. Aí eu vou reconhecer que ela tá com sono. Eu vou dar um passo para trás. Eu vou me acalmar antes de tudo, né?
E eu vou tomar uma decisão para ou fazer essa criança dormir, ou deixar ela brincando e se acalmar enquanto eu termino de guardar as coisas, enfim, reconhecendo que aquele não é o melhor momento de almoçar. Nisso eu estou dando uma expectativa clara para ela de que tudo bem, só que existe a regra, né, do agora é hora do almoço, agora é hora, né, de lanchar, agora é hora do jantar. Então tudo vai, a própria rotina, a rotina é uma sequência de eventos, a rotina não tem que ser um negócio fechado, a rotina tem que ser algo de previsibilidade para a criança, é só para tornar a vida dela mais previsível, a gente fica ansioso quando a gente não prevê. Então, tudo bem, ela não quer comer agora, eu reconheço que ela está com sono, e tudo bem, eu respondo adequadamente, eu sei que ela está com sono. Só que existem regras, daqui meia hora ela vai querer comer o biscoito, tipo, agora é hora do almoço, o seu almoço está aqui, tá? E responder adequadamente pra gente fazer com que ela entenda essa previsibilidade dos eventos, tá? Então aqui em casa, só para dar um exemplo prático, porque às vezes parece muito surreal, parece que não vai dar certo, nunca mais dá, tá? Pode ser que no primeiro dia não dê certo, no segundo dia não dê certo, mas a previsibilidade, ela faz isso com a criança. A criança, ela já começa a entender que o que vai dar certo ou não, de acordo com a tua responsabilidade. Se você responde muito, você tem alta responsividade e você não exige nada, você age de forma bastante permissiva e ela sabe que ela pode montar em cima mesmo, né? Ela vai, enfim, chorar até conseguir e ela sabe que vai conseguir. Então, assim, o ideal é a gente entender, né, que é o cuidado autoritativo. Então, eu sou bastante responsiva, eu entendo tudo isso, mas eu deixo claros os limites para ela. Tá? Então, assim, tudo bem, eu entendo que você não quer comer agora, que você tá com sono, ou que você não tá com fome porque você acabou de comer uma fruta, ou enfim, mas nós temos os horários certos de almoço, lanche da tarde, de jantar, né? Então ela sabe que na hora que ela estiver com fome, na hora que ela quiser comer, o almoço vai estar ali disposto. É óbvio que vai chegar, sei lá, 5 horas da tarde, a gente vai servir o jantar, né? Já não é mais um almoço. Tentar não fazer disso um castigo, entende? Isso não é um castigo. Na verdade, é só uma previsibilidade. Então, você não comeu o almoço, então agora você vai comer esse almoço aí. Não, a gente vai já fazer toda uma situação diferente pra gente mostrar pra ela que, tipo, já passou a hora do almoço, já passou a hora do lanche, agora é a hora do jantar. Né? Olha, tá de noite, a gente consegue fazer quadros de rotinas, tá? Tudo de forma com que a gente consiga mostrar para essa criança que existe uma previsibilidade de eventos, que a gente entende a situação dela, mas que existem regras dentro da casa, tá? Então, as regras, né, que você coloca durante a alimentação, que são as práticas parentais, se elas forem previsíveis, a criança, ela entra nesse fluxo naturalmente. Então, assim, se a regra é desligar a televisão para almoçar, então nós vamos desligar a televisão para almoçar. Se eu desligar a televisão no meio do desenho preferido, do desenho animado preferido dela, ela vai entrar em colapso, óbvio que vai. Então, como eu olho e respondo isso de forma adequada para que tudo flua, é muito importante também. Eu sou adulto, né? Então, eu tô vendo que ela tá assistindo o desenho preferido dela. Eu vou desligar o desenho no meio para fazer para a hora do almoço, ela vai entrar em colapso. Né? Então, a gente vai chegar num combinado. Olha, é hora do almoço. Você tá assistindo o seu desenho preferido? Então a gente vai terminar de assistir seu desenho preferido e nós vamos desligar a TV para almoçar. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, né? Então, são tipos de exemplo para a gente entender melhor como é o cuidado autoritativo. Então, existe a responsabilidade, claro, mas existe a exigência também. Se eu sou muito exigente e eu não sou responsivo, eu vou colocar o chinelo do lado da mesa e eu não quero saber se ela está com sono, com fome, com sede, com calor, com dor de barriga. Ela vai comer até o último grão de arroz, porque senão ela vai apanhar. Então, isso é ser baixo e responsivo. Então, eu sou pouco responsivo, por quê? Porque eu não olho o que existe por trás daquele comportamento, tá? Rotina é boa, comunicação também. Se for preciso mudar a rotina, aposte na boa comunicação. Você avisar a criança se vai haver uma mudança de rotina, uma mudança de eventos. Então, olha, a gente vai viajar, né? E aí vai mudar, enfim, agora vai começar a escola, a partir da semana que vem, olha, quando começar a escola a gente vai acordar um pouco mais cedo, a gente vai ter que almoçar até o horário, então a gente vai poder comer só fruta de manhã, porque senão não vai ter fome na hora do almoço. Enfim, coisas simples, mas que se você conversar diariamente com a criança,
Na hora que o evento acontecer, isso para ela vai ser muito mais fácil de lidar. Por quê? Porque você já conversou. Vai haver choro, resistência? Pode haver, sim, lógico que pode haver, né? É uma criança, a gente não pode esperar de uma criança de menos de 7 anos, especialmente, né, que ela entenda tudo de uma forma bastante lógica o que está acontecendo, né? Não vai, não vai entender, para ela vai tudo muito no aqui e agora. Tá? Então, são pequenos exemplos de como a gente pode responder adequadamente sem ser permissiva. A gente tem nossas regrinhas, né, e elas vão ser seguidas. Então, então eu tenho cuidado, o cuidado positivo, né, que é o que eu falo para vocês. Eu tenho falado da disciplina positiva durante a alimentação, e cada vez mais eu vou falar, porque eu acho que isso foi uma das coisas que mais mudou aqui em casa, que tem feito diferença para mim como mãe. E o que eu sinto de diferença com os meus pacientes é que eu tenho ferramentas para dar para eles, né? Então, isso torna tudo mais simples também. Eu simplifico bastante a vida dos pais, né, e cuidadores, enfim, dos meus pacientes. Tá? Então, de uma forma bastante ampla, num cuidado positivo, os pais vão deixar alimentos saudáveis disponíveis e vão monitorar os alimentos não saudáveis. Pode comer biscoito? Claro que pode. Toda criança vai acabar comendo biscoito uma hora ou outra. Pode comer uma caixa de biscoito? Não. Tá? Então não tem necessidade de comer uma caixa de biscoito. Tá? E como eu controlo isso, por exemplo, aqui em casa? Tá? Então eu vou dar dicas, vou dar exemplos do que eu faço aqui em casa, porque foi difícil para mim também. Eu passei por um período bem estranho de não saber o que fazer. E aos poucos, né, fui conhecendo o trabalho de outras pessoas, fui conhecendo a disciplina positiva, fui estudando cada vez mais sobre isso, muitos livros, e para mim faz cada vez mais sentido. E é muito bacana colher os resultados, porque hoje eu já vejo a diferença. Então, antes o meu filho queria comer biscoito, ele queria comer um pacote de biscoito, e isso beirava a compulsão alimentar, né? Ele não precisava comer tudo aquilo, mas parecia de fato que ele não sabia quando ele ia comer de novo. Então, o que a gente começou a fazer? Então a gente compra um pacote de biscoito por semana. Esse pacote de biscoito, ele pode durar um dia ou pode durar 7 dias. Isso eu aprendi com a Janaína aqui, né? Com a minha super amiga nutricionista. E aí, beleza. Então a gente pode comer um pacote de biscoito no dia, ou a gente pode todo dia comer um pouquinho de biscoito, né? E hoje o Nicolas já fala. Ele fala: mamãe, eu vou comer um pouquinho porque amanhã eu quero comer de novo. Então ele sabe que todo dia ele vai comer um pouquinho de biscoito, né? E outra coisa que a disciplina positiva me ensinou foi a estabelecer horários, né? Então, assim, estabelecer essa rotina, esse quadro de horários, deixar tudo previsível, de modo que a criança, ela pode esperar a próxima, né? Então, ela sabe quando ela vai comer biscoito. Então, o biscoito não é hora de comer biscoito na hora do almoço. O biscoito, a gente pode comer o biscoito depois do almoço, né? E ele não precisa, não é uma recompensa, tá? É um depois, é a sobremesa. Quando a gente come a sobremesa? Depois do almoço, tá? Ou no lanche da tarde. Então, eu torno previsível que a criança vai até comer o biscoito que ela quer tanto durante o dia, né? Mas eu tenho os horários certos, tá bom? Essa criança tá morrendo de fome, o almoço não tá pronto ainda, ela tá louca de vontade de comer biscoito. Eu vou ficar muito brava, vou falar: não vai comer biscoito. Então, eu posso ser autoritária, brigar com ela nesse momento, ou eu posso simplesmente dizer para ela: eu entendo que você quer o biscoito, porque você está com muita fome, mas eu preciso de apenas alguns minutos para terminar o almoço, para que você possa se alimentar. Depois do almoço, você come seu biscoito de sobremesa, tá? Todo mundo vai almoçar, todo mundo pode comer o biscoito, só que primeiro é o almoço, depois é o biscoito. Então, eu não estou condicionando nem o que e nem quanto ele vai comer, mas eu estou condicionando que existe uma sequência natural dos eventos. E não se come biscoito antes do almoço, mas sim depois. Tá? Então, essa é uma outra forma. É sempre fácil ficar assim calma e falar: filho, eu entendo que você está chateado. Não, tá? Nós grita de vez em quando, a gente grita mesmo, não tem jeito. Às vezes a gente está estressado, às vezes não está numa hora boa para você. Às vezes, enfim, gente, a gente é humana também, tá? Não fica achando que aqui é tudo ósseo, paz e amor. Agora há pouco o Gabi me mandou uma mensagem, eu tentei responder ela, o Joaquim estava gritando no nível que eu desliguei a mensagem e falei: Gabi, depois eu te respondo, com uma criança gritando atrás. Aí ela respondeu rindo, né? Porque ela percebeu que não era o melhor momento de falar. Mas isso acontece, sabe? Então, quando a gente está mais calma, a gente consegue se centrar e falar baixo com a criança e ela vai responder adequadamente, né? Agora, quando está tudo, né, no furacão e tudo mais, a gente não está bem, é natural que a gente acabe explodindo uma hora alta.
Agora, o que a gente vai fazer em relação a isso, né, no futuro, é isso que importa, né? Como que a gente vai guiar isso tudo, levar isso para frente, né? Enfim, isso tudo é o que importa mesmo, né? Daqui para frente, o que eu vou fazer? Tá, deu errado, não deu certo, o que eu podia ter feito melhor de uma próxima vez, quando eu tiver mais calma, como que eu posso levar isso? Tá, isso vai ser super importante. Bruna, isso mesmo, sabe? Nem é livro, eu fui criada dessa forma. Minha avó, com certeza absoluta, que nunca leu nenhum livro de disciplina positiva. Eu acredito que eu tenha sido uma criança bem tranquila também, né? O que torna tudo mais fácil, assim. Mas eu fui criada com uma forma com empatia também, com regras, mas bastante amorosidade. Então isso faz com que as coisas sejam mais fáceis de lidar. Quando a gente tem ainda enraizado no autoritarismo, né, na gente, ou a gente é tão contra o autoritarismo, a gente sofreu tanto com o autoritarismo, a gente acaba caindo na permissividade, porque a gente não quer brigar, mas ao mesmo tempo a gente tem medo de ser firme e magoar a criança. E aí a gente acaba fazendo tudo que a criança quer. Então eu já falei um pouquinho para vocês de como a gente faz aqui em casa, um cuidado bastante, né, com responsividade, mas também com exigência. Eu já falei para vocês um pouquinho do cuidado autoritário, né? Então, eu tenho um comportamento restritivo ou controlador durante a alimentação. Isso pode gerar ou restrição ou compulsão alimentar. Não, a restrição ela pode acabar gerando compulsão alimentar. O que isso significa? Eu restringo tanto, que quando essa criança tem acesso, ela vai comer descontroladamente, né? Então, o que a gente tem que entender é quanto mais eu controlo e quanto essa criança come, menos ela tem capacidade de se autorregular, tá? Isso é muito, muito importante, isso faz toda a diferença, tá? Então, quanto maior o meu controle, significa que menor é a minha responsabilidade, né? Menos eu estou me importando com o que tem por trás daquele comportamento e mais exigente eu estou sendo, tá? Então, é mais ou menos isso. E quando eu tenho baixa responsividade, né, eu não respondo adequadamente, mas eu também não exijo, eu tenho um cuidado que é negligente, tá bom? Então, isso se deve bastante à falta de atenção, terceirização, celular, né, gente? Os pais estão vidrados na telinha, então essa criança, tipo, ela tá fazendo o que ela quer, não tem ninguém prestando atenção nela. E uma coisa que é bem importante, quanto mais essa criança é negligenciada, mais ela vai tentar ter atenção através da comida. E o que a literatura mostra é que quanto mais essa criança tenta chamar atenção através da comida, mais isso aumenta o controle dos pais, não aumenta o cuidado, não aumenta a responsabilidade, né? Então os pais olham aquilo, eles continuam sendo baixo responsivos, mas eles aumentam a exigência. Então é por isso que eu falo tanto de conexão, tá? Você olhar de fato para a criança, tipo, o que tem por trás desse comportamento, por que está acontecendo isso, tá? E aí eu vou terminar esse quadrinho e a gente vai falar só rapidamente sobre dificuldades alimentares que não são de origem comportamental, tá? Eu vou passar uma pincelada disso que bastante gente perguntou. E o cuidado permissivo, né? Então, eu vou voltar aqui no quadrinho só para vocês enxergarem isso de uma forma mais clara, tá? Então, aqui, olha lá, no cuidado autoritário, né? Eu tenho uma alta exigência, uma baixa responsabilidade. No cuidado negligente, eu não tenho exigência, mas eu também nem tenho responsabilidade. Lembrando que quanto mais a criança pede por atenção, mais o cuidador vai para a exigência e ele vai para um cuidado autoritário, tá? Ele aumenta o controle. Então, a criança tentar chamar atenção através da comida só aumenta o controle dos pais, tá? Não aumenta a responsabilidade. E a gente tem um grave, né, problema que também é o cuidado permissivo. E isso daqui também está relacionado a maiores índices de obesidade, tá? Então, o que acontece? A criança ela começa a ter acesso a doce, refrigerante, acesso ao armário, a alimentação da família é pobre e não existem regras, né? Então, eu respondo bastante à criança: você quer isso? Toma. Você não quer comer biscoito? Toma. Não chora não, tá aqui o biscoito. Ai, não chora não, tá aqui sua batatinha, né? Você não entende o que tem por trás daquele comportamento. Na verdade, você responde demais aquilo, né? Sem pensar no que tem por trás daquele comportamento, em como eu posso gerenciar isso de uma forma mais adequada. Então, a criança tá chorando,
Será que é fome? Ou será que é sono? Ou será que é sede? Ou será que, enfim, qualquer outra coisa? Ou será que ela quer atenção e não está tendo, né? Com baixa exigência. Então, não tenho regras, não ponho, né, os limites necessários para que essa criança floresça de uma forma direcionada. Tá? Então, é quando dá o que a criança quer, independente de ser apropriado para o nível de desenvolvimento. Então, eu vou dar, enfim, alimentos não saudáveis para uma criança pequena, só porque ela está chorando. Eu vou dar Coca-Cola na mamadeira, porque afinal de contas ele viu e ficou com vontade e me pediu. Não, existem formas e formas de se conduzir a alimentação da criança, né? E geralmente essa criança que vive nesse cuidado permissivo, eles também aprendem que chorar e gritar é suficiente, né, e eficiente para conseguir o que querem, tá? Então é uma certa armadilha, a gente tem que responder a essas crianças, mas a gente precisa guiá-los, especialmente essa criança por volta dos 2 anos, que está querendo mais autonomia, que está encarando os seus próprios limites e os limites dos pais. Eles estão aprendendo, você está aprendendo com ela e ela está aprendendo com você, né? A gente aprende a cuidar também, né? Então não se esqueçam disso, tá? Às vezes a mãe fala assim, mas nossa, eu muitas vezes não consigo fazer, às vezes dá errado, e é natural que dê errado, né? A gente não nasce sabendo, né? A maior falácia aí dos tempos é o instinto materno. A gente não aprende a ser mãe, gente. A gente não sabe, não nasce sabendo ser mãe. A gente vai aprendendo junto com a criança e a gente aprende a ser mãe do nosso filho, né? Porque se a gente fosse, é muito fácil ser mãe do filho dos outros. Se fosse meu filho eu faria de tal jeito. Mas quando a gente é mãe do nosso filho, a gente aprende com o nosso filho a forma que ele é e quais formas funcionam, quais formas não funcionam, né? A gente precisa de um olhar bastante conectado para saber como direcionar essa criança a partir das ferramentas que a gente tem, tá bom? E aí, terminando um pouco essa parte, né? Eu queria falar para vocês sobre as dificuldades alimentares que não são de origem comportamental. Por quê? O comportamento é importante, né? E é por isso que a gente fala dele. É impossível desvincular uma dificuldade alimentar de um comportamento, de um gerenciamento do comportamento alimentar, tá? Se você atende essa criança e você não olha para esse ambiente, para esse contexto, de como está sendo direcionado tudo isso, de como esse cuidado, porque uma coisa importante vocês saberem o cuidado parental, ele é geral, ele é em todo cuidado com a criança. Então, se você tem um cuidado autoritário na hora da alimentação, você provavelmente tem um cuidado autoritário em todo o restante da educação dessa criança, né? Tanto é que muitas mães que aprendem o BLW, né, as mães que fazem o meu curso de BLW online, elas falam, Aline, o BLW, ele me abriu a mente para um cuidado completamente diferente com o meu filho. Hoje, para mim, isso amplia para o restante da educação do meu filho, né, da minha criança. Ele não fica só na alimentação. Por quê? Porque você passa a enxergar o seu filho através da autonomia, através da aprendizagem, através dos passos, né, das possibilidades de aprendizagem que ele te proporciona, do tempo dele, né, e não do seu tempo. Você passa a enxergar a criança de uma outra forma completamente diferente, né, e o BLW traz muito isso, assim, muitas das minhas alunas me trazem, né, no discurso, que você mudou minha forma de enxergar a infância, entende? E isso para mim fez diferença também, né? Na minha maternidade, na minha maternagem, o BLW fez essa diferença também. Eu consigo enxergar hoje a criança através da autonomia, da sua própria percepção de mundo, do seu próprio tempo, né? E só que o BLW, ele deixa uma lacuna quando a criança muda de fase cognitiva, quando ela começa a interagir mais no mundo, e a gente se sente um pouco perdida no sentido de, tipo, até onde vai essa autonomia, né? Até onde ele guia completamente a alimentação dele. E a gente tem, tá? Então essa é uma coisa que eu venho estudando cada vez mais. Janaína é uma grande professora para mim também, né? Em relação ao comportamento alimentar. A Janaína também está dando curso no Brasil inteiro. Cola nela, porque ela é muito, muito especial mesmo para falar sobre isso. Sem dúvida, é uma grande parceira, amiga, professora, tudo. E é isso, então você vai começar a direcionar a energia também para dar, né, essa poda. A gente tem que podar essa árvore para ela crescer cheia, repleta, com flores e frutos, mas não crescer de forma desorganizada, tá? Então pensa na sua criança como uma árvore que a gente só está podando as pontas para realmente direcionar e ela crescer plena, saudável, florida, tá? Da forma com que ela
ela quer, né, as flores dela, os frutos dela. A gente não vai colocar frutos diferentes nessa árvore, mas a gente precisa podar para ela crescer bonita, forte, saudável. Toda árvore podada, ela cresce melhor, né? A gente sabe disso, ela cresce melhor, mais viçosa, tá? Com muito potencial. Então é isso, a gente não tem que cortar uma... Sabe assim, a ideia não é a gente podar um comportamento, dar um limite no sentido de não deixar a criança agir da forma com que ela gostaria, mas é a gente direcionar mesmo. Tudo bem, isso é maravilhoso ali e tudo mais, mas você me falou que o comportamento nem sempre é a origem de uma dificuldade alimentar. Não é. Só que ele faz parte de uma bola de neve bastante importante que acaba prejudicando a condução dessa alimentação. Então, por exemplo, se essa criança tem algum desafio sensorial, o que ela vai fazer? Qual a primeira coisa que ela tende a fazer? Ela tende a ter aversão dessa comida, não gostar da comida dentro da boca, cuspir a comida, ou enfim. Ela vai ter alguma dificuldade e o que vai acontecer? Ela vai no pediatra, que é geralmente o profissional que acompanha, nada com os pediatras, tá? Eu tenho pediatras maravilhosos, mas eu falo isso por quê? Porque o pediatra é o primeiro profissional que acompanha essa criança. E o que o pediatra tende a dizer é: olha, essa criança precisa comer. Ela não está comendo, ela precisa comer, porque ela não está na curva e tudo mais. Os pais vão chegar em casa e aí vão dizer: olha, vamos ter que dar comida para ele. O pediatra falou que tem que dar comida, a gente vai ter que dar comida. Então ele não come, não é porque os pais forçaram, né? Ele não come porque ele tem algum desafio sensorial. Só que os pais começaram a forçar porque alguém disse para eles que a criança tinha que comer. E aí comecei a forçar. E aí essa criança começou a reagir né, criando um movimento de não quero. E aí eu começo as batalhas durante a refeição. Tá? Então, assim, a dificuldade alimentar, ela geralmente vem com uma forçação de barra, né? Então, como eu disse para vocês, aumenta o controle e o autoritarismo. E quando você aumenta o controle, você diminui a autorregulação. E a criança passa ou comer demais. O que acontece, né? Eu já tive alguns casos que quando a gente parou de forçar, a criança, ela perde peso. Por que ela perde peso, gente? Porque ela volta a se autorregular. Ela estava sendo hiperalimentada. Ela estava comendo além do que ela tinha necessidade de comer, do que ela comeria normalmente. Ou seja, quando eu paro de forçar, ela volta para o limite dela, para o limiar dela, né? Isso acontece. A própria nutrição comportamental, se você for ver, né, a forma como a nutrição comportamental trabalha com os obesos e tudo mais, a ideia é que você comece a entender sua própria fome e saciedade, né, comer de acordo com a tua autorregulação, e o que acontece com o seu peso começa a diminuir. Porque você volta para o teu peso normal, porque você volta a comer normal. Então, com a criança acontece a mesma coisa, é natural que ela perca peso. Por quê? Porque ela estava sendo hiperalimentada, você estava empuxando comida dentro da boca dela. Então, se ela é hiperalimentada, em um certo momento ela vai perder peso de fato, tá? Então é isso. Então, assim, a gente pode ter as dificuldades alimentares começando, por exemplo, com distúrbio gastrointestinal, sei lá, um refluxo, uma esofagite. Essa criança não come porque ela tem dor. E aí ela vai eleger alimentos que são seguros, que ela se sente confortável, que não causam dor para ela. E aí o que acontece, né? Se a gente chega lá no comportamento alimentar permissivo, né? Que os pais vão deixar ela comer só os alimentos preferidos. Então aquela criança que vai chegar no consultório, ela só come besteira, né? Entre aspas aí, a besteira. E aí ela só come, enfim, coisas que ela se sente confortável para tal, e isso inclui só ultraprocessados. E aí você vai falar: mas é porque essa mãe só dá ultraprocessado. Na verdade, o problema inicial foi que essa criança tinha algum desconforto X, e que ela se sentiu muito confortável em um momento de só comer alimentos que tivessem aquela característica. E aí os pais não sabiam como gerenciar tudo isso, não sabiam onde procurar ajuda, não sabiam o que fazer, acabaram, né, de uma certa forma sendo presentes. Eles entenderam, responderam, né, tiveram responsabilidade, porém não tiveram, né, as regrinhas lá, não conseguiram ajudar essa criança e acabam deixando à disposição apenas os alimentos preferidos. Adianta chegar nessa família e falar: não, vamos cortar tudo, agora está aqui o cardápio saudável para essa criança. Essa é a maior frustração de um pai com criança com recurso alimentar. E hoje, essa é a minha maior dificuldade de trabalhar com outros profissionais, tá? É você ter alguém que entenda que essa criança não vai mudar repertório alimentar de uma hora para outra, tá?
Cardápio não vai resolver, tá? Várias coisas não vão resolver. Não vai adiantar você falar, ela precisa disso. Isso só vai aumentar a frustração, a culpa, os pais vão forçar mais e a gente vai entrar naquele ciclo de recusa sem fim, que essa criança vai chegar a vomitar todas as vezes que for comer. Então a gente entra num ciclo que, né, o comportamento alimentar agrava uma dificuldade. Ela já tinha dificuldade, já era difícil para ela parou de comer determinados alimentos, eu acabo ou forçando a barra, ou sempre permitindo demais, e é isso. Entra numa bola de neve sem fim, tá? Então eu queria, assim, só convidar vocês para ir lá se inscrever no Conalco, onde a gente vai ter vários profissionais falando desses outros temas que são, né? Então nem toda dificuldade alimentar tem origem comportamental, apesar do comportamento agravar e muito, né, uma dificuldade alimentar. Então a gente vamos ter vários profissionais, né, falando, cada um sobre sua área de atuação. Ao meu ver, não vi nenhum outro evento que tivesse esse tema de forma tão multiplicada mesmo, né? Multidimensional, visto por diferentes ângulos. Então é uma chance muito única aí de aprender sobre dificuldade alimentar de uma forma bem ampla, tá? Observando como cada um dos profissionais pode ajudar vocês, seja uma mãe de uma criança com dificuldade ou um profissional que não sabe para quem caminhar, não sabe para onde agir, não sabe, enfim, para onde começar. Criança de 5 anos que quase não mastiga, o que faço? Vai para fonoaudióloga, tá? Vai para fono. E os fonoaudiólogos, por sua vez, não se esqueçam do comportamento alimentar. Não adianta trabalhar a mastigação com essa criança sem entender o que tem por trás acontecendo também. A gente tem que saber como gerenciar tudo isso e, se não souber, a gente tem que colar em algum profissional querido, seja um psicólogo ou um nutricionista que trabalhe também com comportamento, para ajudar a gente a direcionar melhor essa família, tá? A gente precisa pedir ajuda. Não existe trabalho bem feito se a gente não olhar essa criança de forma integral, tá? Essa criança não vive em caixinhas, ela não é uma boca, ela não é uma cabeça, ela não é um estômago, ela não é um intestino, tá? Ela é inteira, ela é completa. Por hoje eu vou ficar por aqui. O Instagram nem deixa eu ir muito além do que isso também, tá bom? Eu vou deixar salvo nos stories e eu vejo vocês em breve. Não esqueçam de se inscrever. www.conalco.com.br/conalco4, número 4, tá bom? Beijão e até a próxima.